Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero saudar a todos os irmãos do Facebook, na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero saudar todos os irmãos da Igreja Casa de Oração, Várzea Paulista. Agradecer o nosso irmão Ademir, que está trabalhando ali para que a nossa imagem esteja no telão da igreja, também transmitindo para os irmãos presentes ali. Saudar então todos os irmãos. Nós estamos aqui com estudo da palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer um estudo aqui através do Facebook. Nós vamos estudar a lição de número 7. Lição de número 7, ela nos traz um título que diz: o povo de Deus deve separar-se do mal. Então, lembrando os irmãos que nós estamos na lição de número 7, do nosso terceiro trimestre do ano de 2020. Então, nós vamos esperar mais um pouquinho. Nosso irmão Ademir vai colocar nossa imagem no telão da igreja, porque hoje eu não estou na igreja. Então, nós vamos estar também com os irmãos ali de Várzea Paulista através da internet. Vamos então falar com o nosso irmão Ademir. Então vamos retornando aqui, aguardando os irmãos ali. Também que vai estar acompanhando, participando, junto nessa lição, através do Facebook. Quero saudar Pastor Miguel. Pastor Miguel se faz presente já conosco. Também quero deixar também meus agradecimentos. Pastor Miguel, que está também participando conosco. E nós vamos agora entrar ali com os irmãos, também pelo telão da igreja, e vai também, junto nós vamos estudar a lição de número 7. Lição de número 7 é a nossa lição da revista do terceiro trimestre do ano de 2020, onde traz então o título: o povo de Deus deve separar-se do mal. É um tema muito bonito, onde nós vamos estar então estudando nessa noite. Nosso irmão Ademir já entrou, então nós já estamos com os irmãos ali também da igreja Casa de Oração. Nós estamos já também transmitindo pelo telão da igreja. Então, lembrando os nossos irmãos que nós vamos iniciar então essa lição. A lição de número 7 é a lição do terceiro trimestre do ano de 2020. Essa lição, ela traz o tema que diz: o povo de Deus deve separar-se do mal. O nosso texto áureo diz assim: pelo que saí no meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Então o Senhor está pedindo para não tocar nada que é imundo.
porque se nós assim o fizer, ele então vai nos receber. A nossa verdade prática diz assim: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Então, os bons costumes que o povo de Deus tem na igreja pode ser corrompido se não trazer, então, os bons costumes, mas ficar, então, com o mundanismo. Então, o mundanismo, ele não pode estar na... A nossa leitura em classe, nós vamos ler no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 até o 62. Depois nós vamos ler o capítulo 4, o versículo 2 e o 3. Depois nós vamos ler o capítulo 6, versículo 2 ao versículo de número 4. Então o livro de Esdras diz assim: também estes subiram de Tel-Melã e Tel-Arsa, Querube, Adã, Imer. Porém não puderam mostrar a casa dos seus pais, a sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Delaia, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos do sacerdote, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Berzalai, que tomou a mulher das filhas de Berzalai e o Gileadita, e que foi chamado pelo seu nome. Este buscaram os registros entre os que estavam registrados na genealogia, mas não acharam nelas, pelo que o imundo foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel, os chefes dos pais, e lhes disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Continuando a leitura. Porém, Zorobabel e Jesuas e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vos e nós edificamos a casa de Deus, mas nós sós e a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como lhe ordenou Ciro, o rei da Pérsia. E em Aquimetã, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito, em memorial, que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, esta casa se edificará para lugar em que oferecer o sacrifício, e os fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados, sua largura de 600 côvados, 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Aqui nós então, no decorrer do nosso estudo, nós vamos estar justamente estudando isso que nós lemos aqui no livro de Êxodo. A nossa introdução, ela nos diz assim: nesta lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos de cativeiro em Babilônia. E ali eles viram
eles viveram espalhados pelos vasto território daquele reino e agora iria viver uma vida comunitária conforme os ritos das leis. Então esses são os povos que eles estavam voltando para suas casas, voltando para sua pátria, para Jerusalém. No primeiro tópico, nós encontramos dizendo assim: somente os judeus retornaria para Judá, somente os judeus. Essa era uma ordem que tinha vindo de Deus. O povo tinha sido exilado ali na Babilônia, estava em cativeiro. Deus então deu a eles o livramento, usou o rei Ciro, ali da Pérsia, para que esse povo então eles pudessem voltar para suas casas. Só que Deus, ele havia dado uma ordem que era só os judeus. Não poderia, como nós vamos ver no decorrer dessa lição, ter mistura. Era só o povo judeu, só o povo de Deus que poderia então estar retornando para Judá. Diz assim: para uma pessoa ser considerada apta e para fazer parte do que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídos 652 pessoas. Até alguns filhos de sacerdote, cujos nomes não foram achados nos registros da genealogia, foram rejeitados como imundo. Os judeus mestiços, nascidos da casa de casamento misto, durante o cativeiro em Babilônia, não faria parte do grupo dos judeus que retornaria a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica faria parte daquele grupo. Deus não aceita mistura no meio do seu povo, no meio do povo. Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Então Deus, ele havia dado uma ordem. Só quem poderia retornar era realmente o povo judeu. Então, eles fizeram então ali uma análise, tinha 652 pessoas que estavam entre eles que não pertencia ao povo judeu. Todo aquele povo que havia se misturado, eles não eram judeu, não era do povo de Deus. Então, Deus havia determinado que só era para estar voltando só os judeus, que era o povo de Deus. Então, não adiantava eles querer se misturar, porque a ordem do próprio Deus não era eles estar entre os judeus. Aqui nos fala assim que Deus, ele não aceita o seu povo estar misturado com o povo do mundo. Ou seja, não há comunhão entre o povo de Deus e o povo do mundo. A Bíblia nos diz assim, que a luz, ela não se mistura com as trevas, não tem comunhão. Então, não poderia estar junto. A história de Israel registrava uma amarga experiência neste sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. Então não dá certo, né? Nós vemos que o povo
que estava saindo do Egito, que estava sendo escravizado pelo Egito, se misturaram com um povo que não era do povo de Deus. E aquele povo, eles se tornaram uma fonte de muros. E nós precisamos então tomar cuidado com quem a gente anda, com quem a gente está, para que a gente também não se envolva, né? Então, esse povo, eles perderam de herdar a terra prometida, porque eles se misturaram com o povo que não era do povo de Deus. E esse povo, então, foram uma fonte de pessoas que murmuravam. Então, todos os milagres que Deus fazia não era suficiente. Eles murmuravam, eles queriam afrontar o próprio Deus, dizendo que era melhor eles ficar lá sendo escravo de Faraó no Egito do que estar sofrendo naquele deserto. E nós sabemos que realmente aqueles que servem a Deus, aqueles que têm um compromisso com a obra de Deus, quando ele sofre calado. Ele sofre sabendo que eles têm pela sua frente um Deus poderoso, um Deus verdadeiro. Então, nós sabemos que a vitória, ela só vem na nossa vida quando nós reconhecemos Deus como o nosso Senhor. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor forte na nossa vida, que pode nos fortalecer, pode nos livrar do perigo, do mal, aquele que guia os nossos passos, conduz pelos caminhos. Então, não é motivo de murmuração. O povo de Deus não pode murmurar, né? O povo de Deus tem que glorificar o Senhor, glorificar a Deus e marchar segundo a vontade do nosso Deus. A Bíblia diz que apertado o caminho que leva à vida eterna. Então, quando nós passamos por momentos difíceis, caminhos estreitos, apertados, nós não temos motivo de nós murmurar, reclamar, porque nós estamos sendo conduzidos para a vida eterna. Então, por isso diz a Bíblia nos fala, estreito é a porta, apertado o caminho que conduz, ou seja, que nos leva à vida eterna. Então, não adianta nós querer neste mundo viver de uma forma assim com muita de Deus ou até mesmo a nossa salvação. O que diz a Bíblia? A Bíblia nos ensina assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Nada adiantaria, né? Nós ganhar tudo nesse mundo e depois perder a salvação da nossa alma. Voltando aqui para a palavra aqui da leitura, diz assim, não é lucro, é sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Disse-lhe Jesus, necessário vos é nascer de novo. Claro, a gente fica feliz quando a gente vê multidões, a gente vê muita gente, mas a gente tem que ter na nossa mente, no nosso coração, uma certeza que Deus, ele quer realmente que todo seja salvo. Deus quer dar salvação para todas as pessoas, mas não vamos se iludir que é onde tem multidão, que é realmente onde tem muita gente, que ali é o lugar que Deus habita. Não. A palavra de Deus fala que o próprio Deus, ele nos orienta dizendo assim, aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estou presente. Ali é promessa de Deus. 2 ou 3 pessoas. Então, Deus, ele não está preocupado com quantidade, multidão, mas ele está preocupado com a qualidade, aqueles que têm um compromisso com a sua palavra. Então, ter uma grande multidão não representa fazer que a gente, às vezes, facilita as coisas,
que seja realmente feita uma mistura para muita gente. Não. Nós temos que pregar a palavra de Deus e nós temos que ouvir a palavra de Deus. E aqueles que realmente aceitar a Cristo e buscar realmente estar do lado do Senhor, então esse ele vai representar uma grande qualidade e não uma grande quantidade. Então, o importante, o que Deus quer é qualidade e não quantidade. Continuando a nossa leitura, nós vamos para o tópico de número 2. Os judeus não aceitaram a ajuda do samaritano. Os judeus não aceitaram a ajuda do samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano era uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levado a cativo para a Síria. Por ordem do rei, por ordem do rei da Síria, foram autorizados povos de Babel, de Cuta, de Ava e de Amate e de Sefarvaim, e habitaram na cidade de Samaria em lugar do sacerdote, e tomaram Samaria em herança e habitaram na sua cidade. Então daí surgiu os samaritanos, como nós acabamos de ler aqui. E posteriormente, o rei da Síria enviou-lhe um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo a Deus. Assim o samaritano temia ao Senhor, mas também servia os seus deuses. Então, o rei da Síria, o que ele fez? Ele buscou um sacerdote que era do povo judeu, levou lá para que esse povo fosse ensinado, então. Então eles tinham conhecimento também do Deus verdadeiro, tinham conhecimento. Só que mesmo eles tendo conhecimento, eles então eram idólatras. Eles não deixaram os seus deuses. Hoje, nós também sabemos que existe uma mistura tão grande, mistura de religião, as pessoas falam assim, existe um ditado assim, falando de Deus tá bom. Para mim falou de Deus tá bom. Não, não está bom não. Nós precisamos falar de Deus, mas precisamos falar aquilo que é o correto. Precisamos então dar ouvido à voz de Deus, mas também deixar os maus costumes, deixar as coisas erradas, porque senão nós estaremos apenas nos enganando, estaremos apenas nos tornando uns religiosos, mas não servindo o Deus verdadeiro de coração, né? Porque quem serve a Deus tem que deixar tudo. O próprio Jesus, ele fala assim, aquele que vem a mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e o siga-me. Então é necessário que nós então o faremos dessa forma. Mas o samaritano então temia o Senhor por causa que eles haviam sido ensinado, mas também eles tinham os seus deuses. Isso era desagradável, isso irritava os olhos de Deus, como também nos nossos dias de hoje. As pessoas que dizem que servem a Deus, que conhecem a Deus, mas continuam na idolatria, continua servindo deuses feitos pelas mãos dos homens, estão desagradando o Senhor. O Senhor não está se agradando disso. Então, aceitaram o ensino dos sacerdotes israelitas, mas não deixaram a idolatria. Esse era o samaritano. E quando então teve a oportunidade de voltar para Jerusalém, eles queriam estar junto. Mas o Senhor disse não, de jeito nenhum. O Senhor não aceita o povo de Deus se misturar com o povo do mundo.
Então eles representavam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria era uma expressão. Eles ouviam o ensinamento da palavra de Deus pelos sacerdotes israelitas. Tinham o conhecimento, mas eles não deixavam as idolatria, não deixavam os deuses pagão. Então, eles também era apenas um religioso, mas não servia a Deus. Porque quem serve a Deus não é porque tem uma religião. Quem serve a Deus é porque ama a Deus, é porque deixa tudo por causa do nome do nosso Deus. Voltando para a leitura, o samaritano ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente. Eles queriam de todas as maneiras, de todos os jeitos, querer estar junto da mesma forma. Hoje também, nos nossos dias, se nós analisar, existem umas pessoas que querem também fazer parte, quer se misturar. E nós, aquele que tem visão de Deus, ele tem que ter esse cuidado. Porque para fazer parte do povo de Deus, só existem umas condições. Primeiro, aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua alma. Não é apenas ter uma religião, não é apenas seguir a igreja. Primeiro tem que aceitar Jesus Cristo, renunciar o mundo, aceitar Cristo, entregar a vida ao Senhor Jesus e depois já está fazendo parte do povo de Deus, servir o Senhor de coração. Então não é apenas um seguidor da igreja, não é apenas um religioso, mas é apenas um servo de Deus, que renunciou tudo por causa do amor do nosso Deus. Então, igual queria também fazer parte até da construção, o povo judeu também não aceitou, rejeitaram. Não, só pode estar trabalhando na obra quem realmente pertence a Deus. Só pode estar trabalhando na obra de Deus quem realmente é um servo de Deus. Então não é qualquer um. O trabalho do Senhor não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um. Para trabalhar na obra de Deus, tem que ser cristão, tem que servir o Senhor, tem que fazer parte do povo de Deus. Não é apenas uma pessoa que quer ser nosso amigo, quer aproximar de nós, quer estar ali na igreja como um observador, não. Para trabalhar na obra de Deus, tem que servir a Deus, tem que pertencer a Deus. É dessa forma. Igualmente, devemos afastar daqueles que têm uma vida irregular. Aquele que tem a vida irregular, ele não pode, porque ele realmente não tem um compromisso com Deus, ele pode ter apenas um compromisso com algum dos irmãos, um compromisso até com alguma coisa ali que ele acha bonito, que ele gosta, mas não é assim. Ele tem que realmente deixar a irregularidade, ele tem que realmente fazer parte do povo de Deus para estar engajado também na obra do Senhor. Ponto 3. Os samaritanos procuraram apresentar-se com os judeus. Os samaritanos procuraram apresentar-se com os judeus. Olha o que eles fizeram. Eles casaram com as filhas dos judeus, eles deram as filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Este assunto é tão sério, é tão importante, que merece um estudo separado, diz aqui a leitura. E esse estudo, ele vai estar realmente na lição de número 2. Então, na lição de número 2, nós vamos entender, de número 12, lição de número 12, nós vamos entender melhor o que significa isso. Hoje nós não vamos estar entrando nesta área.
lá na lição de número 12 que nós vamos tratar desse assunto. Mas o assunto é tão sério, que o povo queria porque queria fazer parte. Então, como nós lemos aqui, eles casaram com as filhas dos judeus, eles deram as filhas deles em casamento aos filhos dos judeus. Alguns caíram nas armadilhas, como alguns caem até hoje. Nós estamos aproximando também de uma época política. Quantos cristãos também não caem nas armadilhas do político? Muitas pessoas que agora vão querer se aproximar da igreja. Muitas pessoas agora vão querer estar próximo de você, vai dizer que é cristão, vai dizer que também serve a Deus. E nós temos que tomar cuidado. Inclusive, os pastores não pode escancarar o púlpito para essas pessoas, porque só pode estar no altar do Senhor quem realmente é servo de Deus, pertence a Deus. O altar do Senhor não é para político, não é para as pessoas subir, é só para o povo de Deus. As armadilhas, acredita nas mentiras, acredita nas propostas, e muitos dizem que são os políticos que vai defender a igreja. Quem defende a igreja é o nosso Deus. Quem defende a igreja é o Senhor Jesus. Quem defende a igreja é o Espírito de Deus. Homem nenhum defende a igreja. Os políticos, eles trabalham com seus interesses próprios, interesses carnais, e nós temos que tomar muito cuidado. Então, como diz aqui, este assunto é tão sério que nós vamos tratar dele na lição de número 12. Então, é muito sério mesmo, quando as pessoas querem aproximar da igreja de qualquer forma, de qualquer maneira. E muitos caem. Por quê? As pessoas se apresentam, às vezes, falando bonito, cantando bonito, com boas aparências. Boas aparências pode nos enganar. Então, nós servimos a Deus, não servir a Deus de coração. Então, nós, principalmente, temos que tomar esse cuidado. Nós vamos ser enganados por pessoas que falam bonito, que canta bonito, que se veste bonito, tem uma aparência bonita? Não, de forma nenhuma. Nós vamos ficar atento quanto isso. Vamos ficar atento, porque não podemos ser enganados. O ponto número 4 diz que os samaritanos tornaram-se inimigo dos judeus. Agora eles tornaram-se inimigo. Vamos à leitura. Os samaritanos invejaram-se dos judeus antes de os judeus terem chegado a Jerusalém. O samaritano tinha uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar o único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes daquela região passou para os judeus. E os samaritanos perderam a sua posição de privilegiado e encheram-se de inveja. Olha que coisa. Então, o que nós estamos vendo? Antes do povo judeu chegar ali em Jerusalém, o povo samaritano era aquele povo que chamava atenção, era aquele povo que era bem visto, eles tinham uma liderança naquele lugar. Mas quando o povo de Deus chega, as coisas se tornam diferentes. Por quê? O povo de Deus, eles faziam diferente. O que eles faziam, como nós lemos aqui, olha, quando os judeus chegaram, começaram a sacrificar ao Deus verdadeiro, ao único Deus. Então, o povo já começou a ver a diferença. O que a Bíblia diz? Vereis a diferença outra vez de quem serve a Deus e daqueles que não servem. Então, eles começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro,
adorá-lo, e então a atenção daqueles habitantes daquele lugar saíram do samaritano e foram para os judeus, povo de Deus. E os samaritanos então ficaram o quê? Eles ficaram com inveja, se tornaram inimigo dos judeus, inimigo do povo de Deus. Nos nossos dias de hoje também não é diferente. Quando as pessoas, às vezes, é religioso, eles faz para se apresentar, faz para chamar atenção, ele quer ter atenção de todo mundo, mas quando a pessoa é realmente um servo de Deus, ele faz as coisas não para ser visto, não para se aparecer, mas ele faz para adorar a Deus. Mas ele chama a atenção também daquelas pessoas que realmente vê a diferença. Vê a diferença. Então, por isso, veja a diferença de quem serve a Deus e daqueles que não servem. Então, aqueles que servem a Deus não é um povo invejoso, não é um povo que traz assim, que querer se apresentar, querer se aparecer. Porque se nós quiser fazer qualquer coisa para querer se aparecer, é pecado. Nós precisamos fazer somente para agradar a Deus, somente para adorar a Deus. Então, tudo que nós fazemos, fazemos em nome do Senhor. É dessa forma que a palavra de Deus, ela nos ensina. Então, o povo judeu tiveram o samaritano como seus inimigos, porque eles ficaram com inveja. Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja, o sacerdote tinha inveja da igreja e etc. Sempre foi assim. Então, e nos nossos dias também não é diferente. Não será. Se tiver inveja de Jesus, tiver inveja dos judeus, nos nossos dias eles têm inveja da igreja, mas a igreja, ela tem Jesus como defensor. A igreja tem o Espírito Santo. Nós não precisamos de homem para defender a igreja. Quem defende a igreja é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. Os samaritanos imaginaram, eles imaginariam que conseguiria associar-se aos judeus e gozaria do mesmo prestígio que antes, quando os judeus não aceitaram nada da parte do samaritano, então o ódio levado transformou em inimizade declarada. Então, olha aqui, o samaritano acreditava que se eles aproximassem do povo de Deus, dos judeus, e se eles se misturassem no meio, eles iam ter o mesmo prestígio, eles iam ter a mesma herança. Não é isso que acontece também no nosso dia de hoje? Os samaritanos, quando viram que isso não aconteceu, porque tudo eles foram reprovados pelos judeus, então o que aconteceu? Eles se tornaram um inimigo declarado. No nossos dias de hoje também é dessa forma. Nossos dias de hoje é desse jeitinho também. Se nós não aceitar, quando as pessoas do mundo, as pessoas que não têm compromisso com Deus, seja quem for, se nós não aceitar se misturar com eles, ele se torna inimigo declarado nosso também. Mas o que é melhor? É melhor nós aceitar, ter eles como nosso amigo e desagradar a Deus? Ou nós então agradar a Deus, rejeitar de se misturar com aqueles que não têm compromisso com Deus, daqueles que não servem a Deus, e receber eles declarado como nosso inimigo? Isso é realmente também. Você que não aceita as coisas do mundo, você que não aceita as pessoas impor sobre você uma religião, uma idolatria, algo que não é da vontade de Deus, você pode então
ter essas pessoas como seu inimigo, mas você continua agradando a Deus. É melhor agradar a Deus do que os homens. Então vamos continuar na fé, naquilo que nós realmente recebemos do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz assim: eu recebi do Senhor o que também eu vos entreguei. Então aquilo que nós aprendemos do Senhor, não podemos negar, não podemos deixar. Temos que guardar isso no nosso coração com todo o carinho, com toda a sabedoria, com todo o amor, porque Deus então ele vai se agradar de nós. Tópico de número 3. Tópico de número 3 diz assim: Deus exige santidade do seu povo. Deus exige santidade do seu povo. Deus não exige que o seu povo seja um religioso, ele exige santidade. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se ao seu povo, ele exige plena santidade. Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Ou seja, Deus exige de nós santidade. Ele exige de nós que nós estejamos separados do mal. Deus não habita em nós. A própria Bíblia, ela nos ensina que o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. Deus não aceita. Se nós não estiver separado do mal, separado do pecado, Deus, ele não está conosco. Ele não habita no nosso meio. Então é isso que nós estamos lendo, ó. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar no meio do povo, ele exige plena santidade. Para Deus se manifestar, ele exige santidade. Então é necessário nós então estar observando o que a palavra de Deus fala. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. É o que nós estamos vendo. Quando Israel estava retornando do cativeiro, que eles estavam em Babilônia, em cativeiro em Babilônia, quando ele sai de lá, olha o que eles falam. Eles estão, então, ele se separou do mal. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou. E eles conseguiram concluir a construção do templo e reconhecer que Deus fizera esta obra. Então, esse templo, ele só foi reconstruído porque eles se separaram do mal, eles estiveram em comunhão com Deus, eles estavam na presença de Deus. E quando Deus fala a palavra dele, ela se cumpre. Então, Deus havia prometido e ele cumpriu isso na vida do povo que voltou do cativeiro. Nós aprendemos na lição passada que Deus usou até o rei da Pérsia, o rei Ciro, para que isso se cumprisse entre o povo de Deus, que eles então retornassem para sua casa, reconstruíssem a cidade, reconstruíssem o templo, mas isso foi promessa de Deus e só cumpriu porque esse povo separou do mal, andou na presença de Deus. Então Deus cumpriu a sua promessa na vida do povo. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então, olha o que nós vemos. Quando Josué então preparou para passar o Jordão, ele exigiu do povo que o povo então se santificasse, dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Isso é maravilhoso, né? Quando o povo se santifica, quando o povo busca a Deus, os milagres sempre
na vida do povo de Deus. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que está é santo. Então, aqui nós vemos que quando eles iam herdar a terra prometida por Deus, a nova Canaã, então Josué recebeu a visita de um anjo. E então Josué pergunta ao anjo, ele diz assim, que diz meu senhor ao seu servo? O anjo chega, Josué então se apresenta ao anjo e faz essa pergunta, dizendo a ele, que diz meu senhor ao seu servo? Ou seja, o que o meu servo tem a dizer? Veio nos trazer. Então, a resposta dele foi isso, do anjo, ó, descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que está é santo. Então Deus queria a santidade deles. Deus queria então que eles então estivessem na presença de Deus, que estivessem reconhecendo o poder de Deus. A própria Bíblia também nos diz, quando nós entrarmos na casa do Senhor, nós guardamos os nossos pés, ou seja, reconhecendo que nós estamos diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Então tomamos todo cuidado, tenhamos toda reverência, reconhecemos a grandeza de Deus, o poder de Deus. Então é dessa forma que nós precisamos fazer, como diz a palavra de Deus. Ainda voltando, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, pergunta ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor responde: santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis os anátema do meio de vós. Ou seja, o Senhor queria que tirasse maldição que estava entre eles. Quando a palavra de Deus fala isso, ela mostra para nós que a cidade de Ai era um povo pequeno, uma cidade pequena. Mas o que acontece? Israel foi derrotado por esse povo. Por quê? Porque havia no meio deles maldição. E quando Josué, então, vê que eles perdem a guerra, ele vai, então, perguntar para Deus, mas por quê? Não é isso que às vezes acontece também no nosso dia de hoje? Às vezes nós perdemos coisa que nós não entendemos nem por que nós perdeu. A cidade era pequena, o povo era pequeno, mas venceu Israel. Por quê? No meio deles não estava agradando o Senhor. No meio deles tinha anátema. Anátema significa maldito. Tinha maldição no meio deles. Então era necessário que eles então tirassem a maldição para não ser mais derrotado. Anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis os anátema dentre vós, ou seja, tirar a maldição que estava entre eles. O pecado descoberto foi desarraigado. Então disse Josué: levanta-te, sobe ali, e olha-te, tendo dado na tua e seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Então, Josué então começa a dar ouvido àquilo que ele tinha ouvido de Deus para tirar a maldição, porque se tirasse a maldição, Deus entregaria aquela cidade, aquele rei, nas suas mãos. Então, é coisa de nós então analisar que Deus,
ele exige santificação do seu povo para poder operar no meio dele. Se nós não se santificar, nós Deus querendo saber o porquê. Ficar questionando o porquê. O porquê. Se nós não estiver agradando a Deus, nós somos um derrotado. Deus só vai trabalhar e operar na nossa vida se nós realmente tirar do nosso meio toda maldição, todo o pecado, toda a imundícia, para que então o nosso Deus ele trabalhe no nosso meio. Ponto número 4, tópico número 4. Devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados do samaritano. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com o samaritano, estes provavelmente seria mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teria perturbado a sua união que havia entre os judeus. Teria participado do culto dos judeus, afastado-se da presença do Senhor. E uma vez que Deus não se une à idolatria, vale a pena manter separado do mundo. Ou seja, se os judeus tivessem abrido as portas e ter permitido então ter comunhão com eles, que eles estivessem juntos, se ajuntado junto, eles então iriam começar a fazer, sabe o quê? Eles iam começar a fazer culto às suas idolatrias, seus deuses pagãos. Ia trazer muitos problemas sérios para os judeus. Nos nossos dias de hoje também nós vemos igual. Por quê? Nos nossos dias de hoje, às vezes existem muitas coisas que as pessoas querem impor à igreja. Muitas coisas, muitas mudanças, e nós temos que tomar esse cuidado. Porque modificar aquilo que é de Deus, nós não podemos. Modificar a vontade de Deus, não podemos. Nós temos que agradar a Deus, temos que servir a Deus, reconhecer a grandeza de Deus sobre a nossa vida. Não estou dizendo quanto à tecnologia. Nós temos que agradecer a Deus pela tecnologia, porque nessa tecnologia, ela nos dá esse privilégio de nós poder falar para todas as nações, da nossa própria casa, do nosso próprio lar. Então precisamos sim observar isso. Agora, mudança na igreja, será que nós vamos fazer uma mudança daquilo que nós vamos desagradar o Senhor? Não podemos. Então nós precisamos adorar o Senhor e não desagradar. Trazer mudança, mas vindo da onde? De pessoas que não é servo de Deus, de pessoas que não é de Deus, de pessoas que não servem a Deus, não podemos aceitar. Não podemos se misturar com as coisas do mundo, porque eles vão trazer para o nosso meio algo que aparentemente parece bom, mas vai desagradar a Deus. Vai tirar a santificação da igreja, vai tirar o privilégio do povo de Deus de estar em comunhão com o Senhor. Então não podemos aderir a isso, não podemos se misturar. Que comunhão tem as trevas e a luz? Nenhuma. Ponto de número 2. A Bíblia mostra exemplo de servo de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha da separação do mal. Isso é difícil, né? A Bíblia mostra exemplo de servo, que eles duvidaram se valia a pena manter uma linha de separação do mal. Não precisamos de fazer essa prova, né? Já temos certeza que não podemos, que precisamos estar na presença de Deus e estar livre do mal, separado do mal. O salmista Asaf, escreveu no Salmo 73, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Isso foi o salmista Asaf que escreveu. Ficou profundamente perturbado
mas Deus o ajudou a encontrar a resposta, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. O salmista ficou tranquilo. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teus conselhos e depois me receberá na tua glória. Então vale a pena servir a Deus. Não vale a pena virar as costas para Deus, não, porque quando nós estamos servindo a Deus, Deus está conosco, está nos aguardando, nos abençoando, nos livrando de todo mal. Então nós podemos, com toda certeza, ter a certeza que nós precisamos estar sempre afastado do mal. Asaf entendeu que valia a pena servir o Senhor. E nós também precisamos entender dessa forma. Malaquias respondeu que aos que dizia ser inútil servir o Senhor, dizendo: há um memorial diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias que farei. Serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então, Malaquias aquele lembrou quanto vale a pena realmente servir o Senhor e afastar-se do mal. Devemos viver, ponto 5, devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que, no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus, o tempo que nos resta, né? Ninguém sabe quanto tempo nós vamos viver sobre a face da terra, né? Uns vai primeiro, outros vai um pouquinho depois, mas todos vai. Mas o tempo que resta vale a pena nós então servir o Senhor, adorar o Senhor e não viver na concupiscência da carne, como está dizendo aqui. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? Qual que seria? A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Já observamos que santificação significa uma vida que abstém das coisas que não agrada a Deus, conforme a palavra. Apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo. Então, o que nós vê nessa palavra? Aqui está dizendo que sobre a santificação, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a santificação, ou seja, é que as pessoas, os homens, as mulheres, se santifiquem. E santificação, nós precisamos entender o significado, o que significa santificação. Então, santificação é estar separado das coisas do mal, separado das coisas da carne, ou seja, quando as pessoas às vezes falam de santificação, de repente as pessoas acham que santificação é uma pessoa que ora muito, é uma pessoa que anda bem vestido, que tem boa aparência, que fala bonito, fala mansinho, e não é isso. Santificação é estar separado do pecado, separado do mal. É abster-se das coisas que não agrada a Deus, ou seja, é ficar longe das coisas que não agrada a Deus. Tudo que você entende que é desagradável a Deus, que Deus não se agrada daquilo, você tem que se afastar, ficar longe. Então isso é santificação. Então santificação não é andar bem vestido, não é falar mansinho, porque muitos falam mansinho até que alguém não pisa no calo dele. Porque a partir do momento que pisar no calo dele, ele mostra o outro lado. Então isso não é assim. As pessoas às vezes falam mansinho, mas tenta enganar. Mas não é dessa forma. Santificação é quando a pessoa serve a Deus
ela vive uma vida separado das coisas do mal, separado do pecado, separado de tudo aquilo que desagrada a Deus. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que é imundo, aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que o Senhor fez imundo, nós não podemos tocar. Então, é isso que é santificação. Aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. Devemos sempre muito desejar-lhe agradáveis, ser agradável no caso, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, guardando os seus mandamentos, fazendo o que é agradável à sua vista. Então, ou seja, além do mais, o que nós precisamos também? Está agradando a Deus em tudo. Se eu aborrecer as pessoas, eu estou desagradando a Deus. Não adianta eu pensar que eu tenho que agradar só a Deus, porque na medida que eu desagradar o meu irmão, que eu desagradar as pessoas, eu estou desagradando a Deus. Se eu ofender as pessoas, eu estou ofendendo a Deus. Então, é isso que nós precisamos entender. Por isso que fala aqui, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Para nós agradar a Deus em tudo, nós temos que agradar também as pessoas, os irmãos, o nosso patrão, o nosso companheiro, o nosso amigo, todas as pessoas, nossos familiares, tudo. Então, guardando-se dos seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. Então, precisamos, não só nas coisas que estão ocultas, mas naquilo que também está diante das nossas vistas. Então, nós precisamos. Ponto de número 4, já estamos encerrando. Bênção acompanha os que vivem conforme a vontade de Deus. Bênçãos acompanha aqueles que vivem conforme a vontade de Deus. Então, até nisso vale a pena, né? Até nisso. Quando nós estamos andando, fazendo aquilo que é agradável, como diz aqui, ó, bênção acompanha os que vivem conforme a vontade de Deus. Quando nós estamos andando conforme agradando a Deus, agradando as pessoas, fazendo aquilo que é bom, nós estamos também sendo abençoados pelo Senhor. Por isso a Bíblia diz assim: a alegria do Senhor é a vossa força. Se nós alegrarmos o Senhor, Ele vai nos fortalecendo. Isso é bênção sobre a nossa vida. Aí diz assim: Deus garante que assim vive plena vitória contra os ataques do diabo. Vou ler de novo. Deus garante aos que assim vivem, plena vitória contra o ataque do diabo. Ou seja, se nós viver agradando a Deus, nem o diabo consegue vitória sobre a nossa vida. Nem o diabo consegue nos perturbar, nos atacar. Por que eu estou dizendo nem o diabo? Porque o diabo, ele é realmente poderoso. Ele é. Só que o poder dele é limitado. Se nós agradar a Deus, Deus não permite ele nos atacar. Deus não permite ele nos perturbar, se nós agradar a Deus. Então, é dessa forma. O crescimento espiritual dele está garantido. Então, a pessoa que realmente ela agrada a Deus, tem um bom comportamento, anda conforme a vontade de Deus, o crescimento espiritual é garantido, porque Deus, através do Espírito Santo, está na vida dele, trabalhando nele, ajudando ele, abençoando ele, fortalecendo ele, revestindo ele. Então, o crescimento espiritual dele é garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em sua vida, e ele se torna-se preparado para ser usado por Deus em sua obra. Acima de tudo,
aquele que vive segundo a vontade de Deus, eles estão preparados para o arrebatamento da igreja. Então, além deles terem uma vida plena, uma vida maravilhosa, eles têm a ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo atua na vida dele, o Espírito Santo tem liberdade na vida dele e torna ele preparado para ser usado na obra de Deus. A pessoa que está nessas condições, ele está preparado para ser usado na obra de Deus. Ele está preparado para o arrebatamento da igreja a hora que o Senhor voltar. Então, quando a igreja de Cristo for arrebatada, ele vai ser arrebatado juntamente, porque ele está pronto, ele está preparado, o Espírito Santo está atuando na vida dele. Ele está vivendo uma vida conforme a vontade de Deus. Então ele vai ser arrebatado no grande dia do arrebatamento da igreja. Para nós encerrar, eu vou ler aqui o subsídio da vida cristã. Os cristãos são chamados a cooperar com os propósitos e o poder santificadores de Deus. Tem de haver a disposição de abandonar os caminhos malignos e impuros e ser separado de tudo que pode impedir o desenvolvimento da vida semelhante a Cristo. Essa é realmente a vida do cristão. A santificação não é a separação em eremita. Essa palavra eremita, ela quer dizer um indivíduo que vive isolado. Um indivíduo que vive fora do convívio social. O cristão não precisa viver assim. A santificação não é essa separação. Não faz que o cristão é isolado de todas as pessoas. Muitas das vezes a pessoa fala assim, não, para mim servir a Deus eu vou ter que ir para um lugar, me isolar de tudo, não. Não é dessa forma que você vai agradar a Deus. Você tem que viver no convívio das pessoas, amar as pessoas, vencer as coisas erradas, falar de Jesus para todo mundo, ganhar as pessoas para Jesus. E é dessa forma que a palavra de Deus nos ensina. Pois Jesus, ele mesmo se misturou com os pecadores. Todavia, o seu caráter, o seu padrão, ele estava separado dos pecadores. O desejo do Senhor para seus seguidores é que continua envolvido no mundo, ao mesmo tempo que permanece livre das coisas do mal. Então, o nosso Deus, ele quer isso. Ele não quer que nós vivamos isolados, ele não quer que nós queremos afastar das pessoas. Muitas pessoas, já vi isso. Eu não me misturo com essas pessoas, não vou na casa desse porque não serve a Deus, eu não vou na casa daquele porque não faz isso, eu não vou no aniversário, eu não vou no... Não, nós temos que viver entre as pessoas. Nós temos que fazer que as pessoas gostem de nós, não nós fazendo a vontade delas, mas sim fazendo a vontade de Deus, sendo agradável às pessoas, não sendo aquela pessoa que importuna todo mundo, não, mas que leva Jesus Cristo, que goste das pessoas, que ame as pessoas, que leva Jesus para as pessoas. O sucesso na vida cristã, em grande extensão, depende de nossa disposição, em que nós entregamos a Deus e em total sacrifício que temos, que de nós temos. O cristão que leva a santidade a sério é considerado um escravo da justiça, um sacrifício vivo para Deus, um utensílio doméstico puro. Então, essa é a vida do cristão.
Não podemos querer estar isolado. Não. Você não é pecado você ir numa festa, estar num aniversário, num casamento, estar entre os seus familiares. Não é errado. Não é pecado. Você deve estar no meio. Jesus estava. Jesus ia na festa, Jesus estava no meio dos pecadores. A diferença é que Jesus levava a palavra de salvação, de consolo, libertação. Então Jesus fazia a diferença, como eu e você, nós também temos que fazer a diferença entre o povo. Então, a luz, ela não se mistura com as trevas. Se você estiver lá, se você estiver na presença de Deus, você é luz. Você não é trevas. Pode ter até um ambiente de treva, mas você é a luz que está ali. Então, glórias a Deus por isso. Amados irmãos, agradeço a sua atenção. Que Deus abençoe a todos vocês, vocês aí da casa de oração, vocês de todos os ministérios, todas as pessoas que vão ver este vídeo. Então, os irmãos, compartilhem esse vídeo, comenta, divulga, porque nós estamos falando da palavra de Deus. Então, que a palavra de Deus possa ser levada para mais pessoas também. E se Deus assim nos permitir, a próxima terça-feira, lição de número 8. A lição de número 8 nos traz um título dizendo as causas da desunião deve ser eliminada. As coisas que não é boa tem que ser eliminada. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina muito bem sobre isso aí. Então, as causas de desunião é algo que não é agradável a Deus. Deus quer união. Nós precisamos estar unidos. Então, glória a Deus por isso. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Agradeço a todos pela atenção. Agradeço o Maldemir também que está transmitindo para o telão da igreja esse vídeo, esse estudo bíblico. Que Deus abençoe, pastora Mauri, todos os irmãos ali. A paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.